Olá, bom dia. Mais uma vez estamos gravando esse vídeo que eu vou falar um pouco sobre o plano de salvação, né? João 3,16, que é o texto que eu vou tomar por base, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus amou. Vou compartilhar com vocês na teologia, né? O universalismo. O que é o universalismo? O universalismo é a cosmovisão ou doutrina teológica e filosófica e religiosa que ensina que Cristo morreu por todos, para todos os homens e mulheres, e com o passar do tempo todos e todas serão salvos, não somente os eleitos, não somente daqueles que aceitaram a Jesus. Os universalistas acreditam que como Deus é amor, de fato é uma verdade teológica e bíblica, Deus é amor, e que nesta vida ou na vida futura pós-morte todos serão salvos. Aí você tem aí o limbo, você tem aí o umbral, você tem aí o purgatório, né, para quem é católico, e outros, o vale, né, da Valhalla, os nórdicos, né, sobretudo na mitologia nórdica, né, o vale criado pelo deus nórdico chamado Odin, pai do Thor e de um deus malvado chamado Loki, irmão de Thor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O arminianismo ensina a cosmovisão bíblica e teológica de um homem chamado Jacobus ou Jacó Arminius, que Cristo morreu por cada indivíduo, por toda a humanidade, por aqueles que se perdem como aqueles que serão salvos, né? A Bíblia fala que a salvação é dada gratuitamente pela graça de Deus, e Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em Timóteo. É o que os arminianos acreditam. O calvinismo, visão reformada, presbiteriana, seguidores de Calvino, alguns congregacionais, alguns batistas calvinistas, é uma cosmovisão doutrinária, teológica e bíblica que ensina que Cristo morreu somente pelos eleitos, por aqueles predestinados que foram escolhidos e conhecidos por Deus de antemão, que imerecida e irresistivelmente serão salvos através da ação soberana do Espírito Santo. Isto é, todos os eleitos serão conduzidos infalível à salvação, através da fé salvífica ou salvadora, né? A origem da salvação. A salvação está em Deus, que tem todo o poder para realizar, né? Deus opera tanto em vós, tanto querer como efetuar ou realizar. A causa da salvação é o amor. Deus amou o mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é caridade. Agapé, né? Amor divino, incondicional. O objeto da salvação é o mundo. João 3,16, que nós lemos, que é a base da salvação, ou da fé salvadora, ou salvífica em Cristo,
Deus amou o mundo de tal maneira, né? A expressão mundo deve ser entendida qualitativamente e não quantitativamente. Ou seja, quando ele fala Deus amou o mundo, ele amou a humanidade inteira, não só os eleitos. A base da salvação, Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por todas para tirar os pecados dos muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. A natureza da salvação gratuita, porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é um presente, um favor imerecido a todos. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, vós e os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei, sem preço, sem vinho e leite. Isaías 55, 1. Né? O caráter da salvação, ela é individual, mas todo aquele que crê. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos ou necessitam da graça de Deus, da salvação divina. Essa é a necessidade individual, né? A condição da salvação para que todo aquele que nele crê. Contudo, o homem natural não possui essa fé para produzi-la. Deus que intervém e dá ao homem a fé salvadora, a fim de que ele mesmo desfrute a salvação. Efésios 2, 8. Ou em outras palavras, Romanos 5, 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos ou temos paz com Deus. É Deus que nos justifica, é Deus que nos regenera, é Deus que nos salva através de Cristo, né? Certeza da salvação, vida eterna. Então, o resultado da salvação é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte espiritual para a vida eterna. João capítulo 5, verso 24, perdão. João 5, 24. Então Deus elege, vocaciona, adota, somos filhos por adoção, né? João 12, 12. Mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então nós éramos criatura de Deus, criação de Deus, mas um dia que fomos regenerados, arrependidos, confessamos os nossos pecados e Jesus entrou na nossa vida, nós passamos de criatura para filho de Deus. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Evangelho de João 12, verso 12. Então, Deus elege, Deus vocaciona,
Deus adota, justifica, reconcilia, regenera e salva o pecador da condenação, do inferno e do juízo de Deus. Isto é plano de salvação.